capítulo de número 10. Vamos ler os versículos do 9 até o versículo de número 16. No dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta. Tendo fome, quis comer, e enquanto preparavam a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ele viu o céu aberto e um vaso que descia como um grande lençol, atado pelas quatro pontas e vindo para a terra. No lençol havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Segunda vez, aleluia, lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Graças a Deus. Nós estamos aqui diante da palavra, e a palavra de Deus, ela não pode ser rabiscada, ela não pode ser arriscada, nem tirar qualquer interpretação dentro do seu contexto. Diz a Bíblia lá no livro do Apocalipse, no capítulo 22, o versículo de número 18, que ninguém pode acrescentar nada nas escrituras sagradas, porque serão acrescentadas as pragas que estão escritas no livro, na própria palavra de Deus. E também, 22 de Apocalipse, verso 19, ninguém pode tirar nada, nem sequer um tio da palavra de Deus, porque senão ser-lhe-á retirada a parte da árvore da vida. Nós temos que ter um cuidado muito grande para trazer a palavra do Senhor dentro do seu contexto, da intenção de Deus, do próprio Espírito Santo de Deus. E nós vemos aqui Pedro, que estava lá com fome e subiu ao terraço para orar. Aleluia. E é interessante que ele sobe lá a hora sexta, na direção de Deus, para praticar então as suas orações. E diz a Bíblia que Pedro teve fome, quis comer, e falou lá para alguém: estou com fome. Então alguém foi preparar comida. E quando Pedro sente fome, ele sente vontade de comer algo terreno, diz a Bíblia que nesse exato momento veio sobre Pedro um arrebatamento de sentidos. E Pedro teve a visão dos céus, que descia ali um vaso atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, e no lençol havia todos os tipos de animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E diz a Bíblia que naquele arrebatamento de sentidos, foi dirigida uma voz a Pedro, e aquela voz dizia: Levanta, Pedro, mata e come. Quando nós olhamos aqui que aquela comida veio na direção de Pedro e mandou que Pedro matasse e comesse, logo nós estamos aqui entendendo que Pedro, sendo judeu, ele não poderia comer qualquer carne, segundo o livro da lei, aquelas 613 leis que os judeus deveriam observar, e entre elas estavam ali animais imundos. E Deus estava dando uma lição a Pedro: você está com fome, você come o que eu estou te dando. Aleluia. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Então fala a voz uma segunda vez: não faças tu comum ao que Deus purificou. E diz a Bíblia que isso aconteceu 3 vezes. E o vaso, então, se recolheu aos céus. E Pedro começou a meditar naquelas coisas porque estava sem entender. E logo enquanto ele meditava, bateu a porta, louvado seja o nome do Senhor, 3 homens que estavam indo lá a mando de Cornélio
porque havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, e esse homem era centurião. E se nós olharmos aqui a ocupação de Cornélio com a vocação de Pedro, nós vamos ver que Pedro jamais daria atenção a Cornélio. Pedro, ele iria agir de maneira preconceituosa para com Cornélio, que era centurião da corte chamada italiana. Mas Deus conhecia o coração de Cornélio, que era um homem piedoso, que era um homem temente a Deus, mas não fazia parte do círculo judaico, do círculo judeu, e nem do círculo dos cristãos, mas que agora estava ele, Cornélio, sob os olhos de Deus. E Deus queria lhe abençoar. E antes que Cornélio venha a ter com Pedro, Pedro venha a ter com Cornélio, Deus, sendo sabedor do preconceito que tinha no coração de Pedro, lhe dá um arrebatamento de sentidos. Aleluia. Disse Deus a Pedro: mata, come. Aleluia. E Pedro disse: não como nada imundo e nem coisa comum. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus falou segunda vez. E falou a terceira vez para Pedro. E Pedro então passa a entender que quando Deus está no negócio, nós devemos deixar os preconceitos de lado. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem chamado Cornélio, quase a hora nona, viu numa visão um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia: Cornélio. E fixando neles os olhos, e Cornélio, muito atemorizado, perguntou: o que é, Senhor? E respondeu o anjo: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Pedro não sabia da vida de Cornélio, mas Cornélio estava vivendo uma vida santa, em meio a orações, em meio a esmolas, em meio a uma vida cristã de verdade. Aleluia. Mas Pedro jamais, pela situação social, pela circunstância social, pelo que se vivia naquela época, jamais daria atenção a Cornélio pelo seu próprio preconceito. E foi preciso Deus interferir para socorrer Cornélio, interferir na vida e no ministério de Pedro, dizendo: você vai receber o Cornélio. Estando Pedro meditando, diz a Bíblia no versículo 17 do capítulo 10, aleluia, do que seria aquela visão, diz a Bíblia que os homens enviados por Cornélio pararam na porta e perguntaram pela casa de Pedro, pela casa de Simão. Chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Simão, 3 homens te procuram. Levanta-te, desce, vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Oh, aleluia! Quando Deus está na direção, nós temos que descer na humildade e descer na obediência, fazer aquilo que o Senhor quer que nós venhamos fazer. Não duvidar, ainda que a circunstância, o quadro nos mostre muito difícil, mas se Deus mandou, temos que ir lá, diante da situação, sem preconceito, sem medir esforços, aleluia, e fazer aquilo que Deus está mandando. Diz a Bíblia que Pedro desceu junto com os homens, aleluia, e disse: sou eu a quem procurais? Qual é a causa por que estáis aqui? E eles responderam: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus. Agora aqueles 3 homens estão testificando a Simão quem era Cornélio, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Aquele homem Cornélio, ele orava a Deus, ele esmolava, dava esmola. Aquele homem Cornélio, ele vivia a Deus do seu jeito, sem entender como deveria fazer.
talvez servia a Deus numa tradição, e Deus queria que aquele homem Cornélio fosse receber orientações de Pedro. Aleluia. E no texto bíblico, se Deus não interfere, Pedro jamais lhe prestaria socorro. Mas estava diante dele um homem temente a Deus, um homem de oração, um homem que buscava ao Senhor, mesmo sem saber a maneira, de que forma servir ao Senhor, o que fazer, qual a direção a tomar. E foi preciso Deus interferir para tirar do coração do Pedro todo e qualquer preconceito, porque Deus queria operar na vida de Cornélio. Diz a Bíblia no versículo 23 do capítulo 10 de Atos: então, chamando-os para dentro, os recebeu. No dia seguinte, Pedro foi com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Lá, Pedro e Cornélio se encontraram, agora sem questões nenhuma política, social, agora sem preconceito nenhum, agora deixando todo o eu de lado, porque tudo que Pedro precisava fazer era obedecer a Deus sem reservas para alcançar alguém que vivia uma vida de oração. Muitas das vezes nós estamos no nosso ministério preocupados com a roupa, preocupados com o cabelo, preocupados com a condição social de alguém. Muitas vezes nós estamos nos ministérios sem levar a palavra orientadora da direção de Deus, sem levar a genuína palavra de Deus. Em contrapartida, do outro lado, muita gente servindo a Deus de maneira desordenada, talvez, e na sua maior parte, sem a verdadeira direção do Espírito Santo de Deus. Tudo que essas pessoas precisam é da ajuda dos verdadeiros homens de Deus para levá-las até o Evangelho. Diz a Bíblia que foi isso que Pedro fez para com Cornélio. Apesar de Cornélio estar no caminho, ele ainda não palmilhava o caminho, estava no começo, no início do seu caminho. E Pedro deveria orientá-lo. E glórias a Deus, que na hora de Deus veio então o arrebatamento de sentido, veio então a voz de Deus a Pedro, aleluia, e Pedro teve que obedecer. Uma experiência mais forte do que o sentimento que tinha na vida de Pedro, uma experiência tão poderosa do que a razão do próprio Pedro, uma experiência sobrenatural vinda do alto, onde Pedro não poderia dizer não. Deus revelou a ele, aleluia, dizendo a Pedro: mata e come, aleluia. Pedro retrucou dizendo: nunca comi. Aí vem segunda vez a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Muitas das vezes Deus está purificando muita gente em todos os cantos desta terra, e essas pessoas nem sequer são da igreja, e nós estamos ali julgando, nós ali estamos condenando, nós ali estamos todos cheios de preconceitos, aleluia, e nós estamos ali mais atrapalhando do que ajudando alguém que quer se converter ao cristianismo. Façamos como Pedro, num segundo momento, obedecemos a Deus, descemos humilde, fazendo a vontade de Deus para alcançar essas vidas que estão aí do outro lado, vivendo uma vida de oração, vivendo uma vida de piedade, mas ainda sem a direção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo o que Deus quer, aleluia, é que nós venhamos alcançar corações sábios, piedosos e que estão sedentos pela palavra, pelo poder do nosso Deus. Pedro, não faças tu comum
ao que Deus purificou. E diz a palavra do Senhor, no livro de Joel, que aquele que clamar será salvo. Oh, aleluia! Diz a palavra do Senhor que haverá tempos tão difíceis que o próprio Deus, ele irá socorrer aquelas pessoas que clamarem. Jerusalém será o recurso, a fortaleza, será o domínio do Senhor Jesus no milênio, e todo aquele que clamar será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa te abençoar, você que nos ouve nessa noite. Não faça imundo aquilo que Deus purificou. Se nós observarmos, nós vamos ver que na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, em todas as partes do mundo, existe inúmeras, milhares de denominações evangélicas pentecostais, neopentecostais, e isso podemos dizer que Deus está lhes oferecendo uma porta aberta, que Deus está lhes oferecendo uma oportunidade de entrar naquela casa de oração, aceitar a Jesus como Salvador e esperar a vinda do Senhor, sem preconceito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra aí, porque diz a Bíblia, não faças como Pedro, ao que Deus purificou. Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra. Amém.